hoje, então vou trazer aqui todos os detalhes no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse é o canal Futebol Team. Bora chegar a essa próxima meta aqui no YouTube, que é de 27 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, conta com seu like, com a sua inscrição. Certamente nos ajuda bastante, né, a chegarmos aqui a esse próximo objetivo. Combinado? Então vamos lá, eu quero começar aqui falando primeiramente sobre esse caso do Felipe Anderson. Eu vou deixar essa matéria aqui do portal Espião Verde, que inclusive ele destaca que o Palmeiras poderia facilitar uma saída, né, do Felipe Anderson para algum outro clube aqui do Brasil. Ó, ele até fala que alguns clubes do México, Itália e Arábia Saudita demonstraram interesse na contratação do jogador, mas ele não quis deixar o clube no início do ano, né, em janeiro. Se a situação não mudar muito, ainda não viveu uma boa fase, o Palmeiras poderia, inclusive, estar buscando, né, um reserva para o jogador nessa altura já do campeonato. O contrato dele com o Verdão vai até o final de 2027, mas o clube não faria uma grande dificuldade para liberar o jogador, que não tem sido titular, e vai lembrar, né, está aí com seus 27 anos de idade, então é um ponto a ser sim levado, 33 anos de idade, é um ponto sim a ser levado em consideração. E o portal aqui, inclusive, fala, né, que poderia ter uma saída para algum clube brasileiro e que no Brasil, inclusive, um dos interessados seria o Remo, né? Então, sendo aí um clube também que acabou de subir para a Série A, eu acho que o Curitiba poderia sim entrar nessa disputa, ainda mais estando num bom momento, né? Porque certamente faz muita diferença você comparar. Por exemplo, no meio do ano, o Curitiba ia ao mercado buscando jogadores, estando, por exemplo, na 7ª colocação, na 10ª colocação que seja, muito melhor do que se estivesse dentro da zona do rebaixamento, né? Então, isso aqui é um ponto, sim, a ser levado em consideração. Combinado? Então, Felipe Anderson, que nessa atual temporada, 19 partidas, só marcou um gol e uma assistência. Esse gol, inclusive, contra o Jacuipiense, que foi no jogo na Copa do Brasil, no qual ele foi titular. Vitória do Palmeiras por 3-0. De qualquer maneira, né, não tem sido um atleta super utilizado no Palmeiras nesse ano, muito jogando pouco, né? 3 jogos em algumas partidas, 3 minutos em um jogo, 7 minutos em outro, 32 minutos aí no final de semana na vitória contra o Red Bull Bragantino. É um jogador muito utilizado, mas pouco efetivo, né? Vamos colocar assim. Ano passado mesmo fez muitos jogos como titular. Em 2025, 31 partidas, 24 como titular, 4 gols e 2 assistências. Realmente um desempenho muito abaixo da média, e vale lembrar que até no futebol italiano, quando ele estava por lá, ele vinha tendo números melhores jogando a primeira divisão do campeonato italiano. 38 jogos, 33 como titular, 5 gols e 6 assistências na Lazio, temporada muito boa. Anteriormente também 9 gols e 2 assistências. Tinha proposta para renovação com a Lazio, inclusive, né, para continuar por lá. Especulação também da Juventus, de outros clubes da Europa. Ele voltou ao Brasil muito por conta, né, de que poderia ganhar mais espaço, talvez, para ir para uma Copa do Mundo. Não foi o que aconteceu, com números bem modestos, né, pelo Palmeiras até aqui. Eu, particularmente, acho que poderia ser uma boa. Acho que poderia utilizar como exemplo, né, o próprio Breno Lopes, que quando sai do Palmeiras, muita gente pensou que não iria dar mais certo, mesmo sendo bem jovem, né, ele tinha 28 anos de idade. Naquela ocasião, pelo Palmeiras, em 2023, 60 jogos, 8 gols e 4 passes. Maioria também sendo um reserva, né, na posição, mas mesmo assim jogando com muita frequência. Se a gente pega 2023, pelo Palmeiras, foram 31 jogos, 14 como titular no Brasileirão. 2024 depois, né, quando ele vai para o Fortaleza, aí teve já assim um bom ano, 5 gols e 3 passes, só no Brasileirão. Depois em 2025, 10 gols e 7 assistências, e nesse ano mais 5 gols em 17 jogos, sendo até aqui, né, 5 gols marcados no Brasileirão, o 4º artilheiro da competição, né, e o líder do Curitiba até aqui. Números muito bons do Breno Lopes. Quem sabe, né, por que não, o Felipe Anderson poderia ser um exemplo positivo parecido, né? Eu não acho que é uma contratação fácil, muito por conta da questão financeira. Não teria que ter uma compensação financeira, mas ainda assim o salário dele bem alto, vamos colocar acima de 1 milhão por mês, então não acho que seria uma contratação tão fácil. De qualquer maneira, eu ficaria de olho, ainda mais se o Palmeiras e o próprio Felipe Anderson dá uma abertura para que ele possa sim ir para clubes aqui no Brasil. Eu acho que sim, faria sentido o Coxa ficar de olho. Pode deixar inclusive sua opinião aqui embaixo nos comentários, se faz sentido ou não, beleza? E aí o último aqui também, eu colocaria como uma alternativa, seria o Bruno Tabata, tá? Jogador de 29 anos de idade, parecido com o Felipe Anderson, ficou um bom tempo no Palmeiras e não conseguiu ter
um bom futebol. Só para você ter uma noção, o Palmeiras pagou quase 5 milhões de euros na sua compra, né? Mais de 30 milhões de reais. Conseguiu recuperar uma parte pequena do investimento. Ele no Palmeiras jogou durante 2 anos pouco mais de 32 jogos, 2 gols e uma assistência. Foi para o Qatar, onde jogou bem, né, no empréstimo que teve, e voltou para o Internacional com uma grande expectativa, mas no próprio Inter não conseguiu se adaptar. Ano passado mesmo 33 partidas, só 3 gols, e esse ano só 14 partidas, 5 jogos no Brasileirão. Mesmo que ele jogue daqui até o fim todos os jogos pelo Inter, não vai dar os 12 jogos, ou seja, poderia. Curitiba acerta a contratação de jogador ex-Palmeiras para a sequência da temporada para jogar a Série A. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes em relação a esse atleta, quando que ele chega ao Couto Pereira e bater um papo com vocês também sobre alguns bons destaques na Série B do Campeonato Brasileiro, que para mim poderiam ser opções bem aceitáveis para o elenco do Curitiba ficar de olho. Jogadores não tão caros assim para a janela da metade do ano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 30 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e compre a sua nova camisa do Coxa com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link da Fute Fanatics na descrição do nosso vídeo. Você encontra, por exemplo, a camisa retrô do Curitiba por apenas R$ 149,90 nos tamanhos P, M, G e Extra G. Tem também a camisa modelo branco, ó, com a listra, no tamanho P ao Extra G também por R$ 149,90. Boné, opção, por exemplo, da New Era por R$ 119,90. E vários outros acessórios oficiais do Curitiba a partir de R$ 78,00. Estas e várias outras ofertas disponíveis no site, eu separei para vocês. O link você encontra logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um acerto da diretoria do Curitiba para contar com um jogador com passagem na base do Palmeiras para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é a jovem promessa, o Kukri, atleta destaque do Águia de Marabá na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogador que pode chegar e participar do Sub-20, a tendência agora é essa, porque a janela para o profissional está fechada. Mas é um atleta que sim pode participar da equipe principal, até porque nessa temporada ele já realizou 20 partidas pelo Águia de Marabá, estreou no profissional ainda em 2024. No ano passado foram 26 aparições e 2 gols marcados. O Kukri, que participou da Copinha também desse ano, marcando 3 gols em 4 jogos contra o Taubaté, Juventude e Santa Rosa. Depois ele se destacou também no Campeonato Paraense e na Série D do Campeonato Brasileiro vinha sendo um titular. Jogador que chega no Coritiba após uma primeira sondagem. Outros clubes também do Brasil estavam interessados na sua contratação, como por exemplo o Paysandu, o Fortaleza, o próprio Palmeiras sondou novamente a situação do atleta. Então era assim um jogador bem quisto, né, por vários clubes do Brasil, aprimorando tecnicamente para os próximos anos, pode sim aparecer no profissional. A principal característica dele é o drible do 1 contra 1, aquele jogador de arrancada, de partir para cima, de tentar uma jogada o imponderável, né, do futebol, aquela arte do futebol brasileiro que infelizmente a gente perdeu, né? É algo que não dá para falar que é a essência mais do futebol brasileiro, porque o futebol de hoje ele não permite muito isso, mas o jogador que faz, ele consegue se destacar. Eu acho que é o caso do Kukri, um atleta que, claro, não chega agora no Coritiba para ser o dono da posição, não é bem isso. Ele joga mais ali pelos lados, geralmente mais pela ponta esquerda, destro, trazendo essa bola carregada para dentro. Gosta daquela bola no pé, sabe? Não é aquele ponta que se dá a bola nele, ele desespera, não sabe o que fazer, não. É aquele jogador que gosta de conduzir e não só para velocidade. Sendo bem lapidado, tenho total certeza que é um jogador para aparecer no profissional do Coritiba, já quando reabrir a janela para inscrições na Série A. Aqui está o mapa de movimentação do Kukri no Campeonato Paraense desse ano, jogando até mesmo mais como um meia, tá? Um meia atacante. Igual eu falei, essa bola arrastada dele, ele aparece muito para receber. Na Copinha, aí sim, jogava mais ali na ponta esquerda, com uma nota média de 7,60. Ele é revelado no próprio Águia de Marabá, nasceu na cidade, apesar dessa passagem no Palmeiras, neste intercâmbio, né, que ele teve foram 6 meses, né, no Palmeiras.
Apesar disso, ele acabou não ficando, retornou para o Águia de Marabá no ano passado, já sendo um bom destaque durante a segunda temporada consecutiva na Série D do Brasileirão. Você, torcedor do Coritiba, o que pensa em relação a esse jogador? Se pode chegar agora e ser um bom destaque, né, na equipe sub-20, e é um tipo de movimentação que me agrada. Tá? Para mim, equipes como o Coritiba, o Goiás, o Ceará, o Sport, eles não vão conseguir disputar com a base e tirar um titular do Palmeiras, ou do Corinthians, ou do Flamengo. Mas um bom jogador que vem se destacando nos estaduais, de uma equipe menor, não precisa ser só de um clube da Série D, não. Tá? O Coritiba, se ele observar um bom destaque do Operário, ele tem que buscar, tá? Pela força da sua camisa. Se ele observa um bom destaque, por exemplo, do Ipiranga de Erechim, tem que buscar também esses jogadores que estão perto. Dessa vez o Coritiba foi longe, né? Foi até o Pará para achar o Kukri, mas não deixa de ser nesta mesma pegada. Aproveitar as suas boas oportunidades, porque quando um jogador desse desponta numa Série B, numa Série A, e já era, ele vai para os times mais